Porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vamos orar ao nosso Deus, dessa feita pedindo que o Espírito Santo de Deus aplique nos nossos corações a sua santa palavra. Vamos orar. Senhor, como é precioso podermos estar aqui, em tua casa, em tua presença, nessa noite festiva, para agradecer e exaltar o teu santo nome. Rogamos que a tua palavra de verdade possa penetrar no nosso coração, a nossa vida, abençoando, Senhor, o nosso viver nesse instante. Pois carecemos de ti, pois precisamos de ti. Nós somos extremamente necessitados, Senhor, para ouvir a tua voz e sermos por ti guiados e assim santificados e edificados. Portanto, ó Senhor, tem compaixão de nós e nos ajuda, pois sem ti nada podemos fazer. Então, certos de tua graça e misericórdia para conosco, mais uma vez essa noite, é que então, no nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, nós assim oramos e te agradecemos. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Desde já agradecer de forma muito expressiva pelo convite de poder estar convosco aqui essa noite, ministrando a palavra de Deus, trazendo as Sagradas Escrituras. Agradecer desde já ao presbítero Ibrahim por esse convite tão honroso, a todo o departamento da OHC também por ter apoiado o convite, ter nos convidado. Nos sentimos extremamente alegres por poder estar convosco essa noite, trazendo a palavra do nosso Deus. O tema que me foi dado é exatamente esse: unidade, serviço, natureza prática do corpo de Cristo. Então, diante disso, queridos irmãos, eu quero que eu e você possamos entender quão significativo, quão importante é exatamente esse tema. Porque tratar sobre o tema de serviço e unidade do corpo de Cristo é sempre muito importante, sempre muito relevante. E mais do que nunca, eu percebo que nós devemos realmente lutar para preservar a unidade no serviço. E desde já, eu parabenizo então ao Departamento de Homens, ao OHC, por juntamente com a igreja abordar esse tema tão lindo e tão significativo. É sempre bom termos em mente que o serviço e a unidade espiritual da igreja, como corpo de Cristo, é uma obra exclusiva de Deus. Nós não podemos e não temos em nós mesmos como vir a produzir unidade e serviço sem a ajuda do Espírito Santo. Todos aqueles que nasceram de novo, fazem parte da igreja, devem demonstrar aos olhos do mundo, de forma visível, essa unidade interna, que naturalmente vai nos conduzir ao serviço. Eu tenho certeza absoluta que essa carta aqui é a mais teológica do apóstolo Paulo. Pois depois de demonstrar a tragédia do pecado, a redenção da cruz, a eleição da graça e a justificação, mostra a partir desse capítulo 12 qual é o estilo de vida que esse povo deve ter e como ele deve viver. Vai mostrar aqui então a extrema necessidade que nós temos de comunhão, unidade e serviço. Sim, uns aos outros é a síntese desse relacionamento que nos leva a servir. Diante disso, alguns pontos eles se destacam e eu gostaria de observá-los aqui juntamente com vocês esta noite. Vamos juntos perceber isso? Em primeiro lugar, o versículo de número 3 do capítulo 12, ele destaca algo muito interessante. E a ideia aqui primeira é: não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. Olha aqui, o apóstolo Paulo nos diz isso: porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não sei se, pois ninguém pode caminhar em harmonia com seu semelhante, ao mesmo tempo que venha a desejar ser maior e mais importante que o seu irmão, e ainda assim acreditar que está unido a Cristo.
Ninguém, queridos irmãos, pode viver a atmosfera de Cristo e viver ao mesmo tempo considerando-se maior que os seus irmãos. Percebemos aqui, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, ele também alertou a respeito disso, quando ele diz o seguinte, Filipenses capítulo 2, verso 1 ao 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há de fato entranhados afetos e misericórdias, completai então a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, e assim nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tem então cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sabe o que eu aprendo com isso? É que a nossa alegria deve ser ver o outro feliz. Nossa maior satisfação deve ser servir e não ser servido. Que cada um de nós procure liderar o caminho das próprias emoções de maneira honrosa, sendo assim uma alavanca, uma bênção, um estímulo, um bálsamo na vida do irmão, banindo tudo aquilo que não nos edifica. Diante disso, queridos, eu entendo que é preciso nós removermos da nossa vida toda mania de grandeza, toda vaidade. Para o fato da multiplicidade no servir. Olha que coisa linda. Veja aí o versículo 4 do capítulo 12 de Romanos. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. É muito interessante, meus queridos, observar que Deus nos dotou de inúmeros dons e variadas funções, mas cada um tem o seu dom e assim uma tarefa a fazer. Mas percebam, nós não temos todos os dons, pois na multiforme sabedoria de nosso Deus, a distribuição dos dons serve para que possamos nos complementar e nos edificar, para que juntos possamos caminhar lado a lado, ajudando um ao outro, para chegarmos assim até o reino celestial. E aprove a Deus que fosse assim, para que pudéssemos revelar a beleza da comunhão e do serviço nas diferentes áreas da nossa vida, e desse modo Deus seria, através de nós e por nós, glorificado. 1 Coríntios 12, verso 4 a 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, a outros, operações de milagres, a outros, a profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas as coisas, distribuindo-lhes como lhe apraz, a cada um individualmente. E sabe por que isso acontece? Porque é o Espírito Santo de Deus que age em nós. Para perceber isso, para que haja união e serviço, nós precisamos entender que somos membros uns dos outros. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 12 de Paulo aos Romanos. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Embora, meus queridos irmãos, nós sejamos uma multiplicidade, nós somos também uma unidade. Nós não devemos viver separados uns dos outros, somos membros do mesmo corpo, cada membro precisa de todos os outros membros, cada qual é indispensável para os demais. Nós pertencemos uns aos outros, nós não podemos funcionar e nem crescer isolando-se uns dos outros.
Na carta de Paulo também aos Efésios, ele escreve dizendo o seguinte, Efésios capítulo 4, verso 15 e 16: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, em quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta e segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmos em amor. Então eu percebo, queridos irmãos, que é tão importante essa questão da humildade e do serviço, porque nós somos muito lerdos para ver a necessidade, enxergar a necessidade do nosso irmão. Então fica claro aqui, que nas palavras do apóstolo Paulo, Deus, não é isso que Deus deseja de nós, pois ele mesmo disse ao apóstolo Paulo, que segundo a justa cooperação de cada parte, o Senhor efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então que eu e você possamos estar certos de que nós pertencemos uns aos outros e não podemos funcionar e nem crescer e se nos isolarmos uns dos outros. Um quarto aspecto muito interessante também para percebermos isso, unidade e serviço, é entendermos que o Senhor nos ordena que devemos amar cordialmente uns aos outros. Quando é que eu vejo isso? Ainda aí no capítulo 12, agora no verso 10, olha o que o apóstolo Paulo diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraterno, preferindo-vos em honras uns aos outros. Comunhão, queridos, exige amor. O amor vai além da palavra, além de emoção. Amor que se revela autêntico e que se sacrifica e que se envolve. Amor que é prático e que se traduz no servir. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Queridos, quando o Espírito Santo trabalha na vida do crente, o fruto do Espírito é produzido, como diz a própria Escritura. Gálatas capítulo 5, versos 22 ao 25, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, e junto com ele então vem alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, então, crucificaram a carne com todas as suas paixões e concupiscências, e se vivemos no Espírito, então andemos também no Espírito. E são os frutos, queridos. Sim, os frutos do Espírito que acentuam que o verdadeiro cuidado que devemos ter uns para com os outros. E aqui é que pavimenta a nossa unidade, a unidade dos crentes, que possamos ter então a sensibilidade com as necessidades e sentimentos dos outros, pois tal preocupação, ela fortalece a unidade dos crentes e aumenta o desejo de servir. O que a Escritura tem a nos dizer? Ela diz: se queremos de fato andar em unidade e servir eficazmente ao Senhor, sendo aprovado por Ele, então prefiram em honra uns aos outros. Onde está isso? Ainda aí no capítulo número 12, está lá no verso 9 e o verso 10. Olha o que diz a palavra de Deus: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai cordialmente uns aos outros com amor fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe por que isso é tão lindo e tão interessante? Porque preferir em honra é não olhar o irmão com discriminação ou com recriminação, nem mesmo com eliminação. É não se julgar mais importante do que o outro, é não ver o outro com lente de diminuição e nós mesmos com lente de aumento. É banir da nossa vida toda empafe, toda mania de grandeza, toda vaidade. Em Filipenses, Paulo também nos diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, com
considerando cada um os outros superiores a si mesmo, e não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses capítulo 2. Queridos, eu aprendo com isso, que a nossa alegria deve ser ver o outro feliz, que cada um procure e lidere o terreno das suas próprias emoções, sendo estímulo e bálsamo, banindo tudo aquilo que não nos edifica. Em sexto lugar, outra coisa que eu aprendo belíssima também, para que tenhamos unidade e serviço, é: tendes o mesmo sentimento uns para com os outros. Onde é que eu vejo isso, pastor? Aí também no capítulo 12 de Romanos. Porque perceba que no verso de número 16 ele diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aqui, meus amados irmãos, nós somos exortados pelo apóstolo Paulo a não nutrir inveja, amargura, ressentimento, ódio, pois esses sentimentos não ajudam na unidade e muito menos no serviço. Portanto, a recomendação aqui é para que nós não possamos agasalhar em nosso interior mágoas no coração. Não, nada de dar espaço para azedume sentimental em nosso interior, nada de nos atolarmos no pântano da autopiedade. Paulo quer destruir aqui e nos ensina a importância disso. Todas as setas agudas das acusações, das desavenças, ele quer banir todo o espírito de isolamento. Sabe por que isso? Porque Paulo tem convicção e certeza que, como parte do corpo de Cristo, nós somos uma só família, um só rebanho, um só corpo, galhos da mesma videira, temos o mesmo Pai, o mesmo Salvador, o mesmo Consolador, temos uma só fé, um só Senhor, uma só esperança, temos o mesmo propósito, a mesma missão, e vamos morar juntos no mesmo céu. Não julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Uma coisa importante que nós precisamos ter em mente é que nós não somos constituídos juízes de nossos irmãos. Nossa tarefa não é julgar indevidamente, mas amar e servir. E Paulo aqui exorta do perigo do julgamento indevido, pois ele diz, por exemplo, em Romanos capítulo 2, o versículo 1 ao 3, o seguinte: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas indevidamente, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, se praticas as coisas que tu condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas o que praticam tais coisas, fazes as mesmas? Pensas, portanto, então, que te livrarás do juízo de Deus? Até o próprio Senhor Jesus Cristo nos chama a atenção sobre os riscos do julgamento indevido, pois em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5, ele diz o seguinte: não julgueis indevidamente, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, serás julgado também, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, e porém não reparas na trave que está em teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do olho, quando tens a trave em teu próprio olho? Hipócrita! Tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente o argueiro do olho do teu irmão. Que coisa triste, meus irmãos. Muito triste. É quando nós vemos a igreja se tornando uma comunidade de julgamento, de comentários maldosos, de opiniões carnais, de discriminação levianas. Esse é o nosso tempo. Olhe como estão as redes sociais, especialmente dos cristãos. Mas eu entendo que o Senhor nos ensina
que devemos deixar de apontar o dedo e tentar culpar o outro, o erro que deveríamos punir em nós mesmos. Portanto, que aprendamos com a palavra de Deus, que sejamos mais agentes de reconciliação do que causadores de divisão. Porque Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de comunhão, Deus habita aonde há harmonia e unidade. Em oitavo lugar, porque é importante a unidade no serviço? Porque devemos seguir a paz e também a edificação de uns para com os outros. Onde está isso, pastor? Romanos capítulo 14 e o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Aqui, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo mostra como devemos andar em unidade e serviço de modo eficaz. E então ele aponta aqui dois aspectos importantes para que isso aconteça. Primeiro, ele vai dizer a paz. O mundo está cheio de conflitos, de relações partidas, de desentendimentos, nações em guerra, lares divididos, de vidas arrebatadas por conflitos interpessoais. Mas na igreja deve ser e deve ter a paz. A igreja deve promover a paz. Por que ela deve promover a paz? Porque nós somos filhos do Deus da paz. E onde há interesse na discórdia, na divisão, na separação, aí não há a evidência do reino de Deus, nem mesmo da igreja de Cristo. Porque onde há falta de paz, significa que Deus da paz não está ali. Mas Paulo também diz o segundo aspecto: edificação. O meu e o seu projeto de vida, querido irmão, deve ser buscar o crescimento espiritual do nosso irmão, em edificá-lo, em levá-lo à maturidade. Em vez de sermos pedra de tropeço, nós devemos ser alavancas. Em vez de ser um vinagre em feridas, nós devemos ser bálsamo que cura e traz consolo. Porque é isso que o Senhor requer e deseja e almeja ver na sua amada e santa igreja. E para concluirmos aqui a nossa mensagem, em nono e último lugar, Paulo também fala a respeito de que para se ter unidade e serviço, devemos estar aptos para ademoestar uns aos outros. Onde é que está isso, pastor? Romanos capítulo 15 e o versículo 14. E diz assim: eu estou certo, meus irmãos, se eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para ademoestardes uns aos outros. É importante compreender isso aqui. Ademoestar significa proferir uma palavra de estímulo para ajudar e corrigir o outro irmão, sem vir a provocá-lo ou deixá-lo amargurado. Porque ademoestar não é colocar o dedo em risque e desacatar ou proferir palavras de juízo a alguém que já está ferido e machucado. Não é esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Antes é ungir com óleo, trazendo assim consolo, alegria, fortalecimento. Por isso nós devemos vir e corrigir os mais fracos, mas com espírito de brandura. A igreja deve ser a comunidade de aconselhamento mútuo, deve ser uma comunidade terapêutica. Não sei se você sabe, mas os evangélicos são o segundo maior grupo que frequenta o divã, seja dos psicólogos como dos psicanalistas. E sabe por que isso acontece? Isso é evidência que em muitos casos isso acontece porque temos tido falta de aconselhamento bíblico regado de amor.
Mas o apóstolo Paulo testifica aqui: Deus nos tem capacitado com bondade e conhecimento para fazer esse trabalho. Mas sabe o que é que nos falta? Falta disposição, pois é certo que muitas das vezes nós sabemos o que podemos e devemos fazer, mas simplesmente nos esquivamos por puro egoísmo e falta de empatia para com o próximo. Mas não é bom, nada bom que seja assim. Antes, pelo contrário, eu rogo a Deus que nós possamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus e venhamos a desfrutar de unidade e serviço, estando sempre pronto para ajudar e ser bênção na vida do nosso irmão. Glória a Deus! Com tudo isso, queridos, eu concluo essa mensagem para que você entenda de forma bem prática o que podemos extrair de tudo que ouvimos essa noite. Primeiro, é que a igreja precisa ter o mesmo sentimento. A igreja deve ser como um coro, que deve cantar no mesmo tom. Os crentes não são competidores, mas cooperadores. Eles não são rivais, mas parceiros. Eles não estão lutando por causas próprias, mas todos buscando em suas vidas aquilo que honra, exalta e glorifica a Deus. Esse deve ser o desejo de cada um de nós. Portanto, na igreja de Deus não deve existir disputas políticas, brigas por cargos, ciúmes ou mesmo invejas. Há um espírito de autossatisfação que busca a primazia. Ele despreza os outros e por isso não deve ser cultivado na igreja de Deus. Mas que a nossa luta seja pela unidade e servir, que esse seja o nosso lema. Segunda coisa importante que aprendemos de tudo isso é que na igreja de Deus não há espaço para disputas pessoais. A igreja não é um concurso de projeção pessoal, nem um campo de desempenho pessoais. A igreja é um corpo onde cada membro coopera um com o outro, visando a edificação de todos. Em terceiro lugar, e ainda importante, a humildade. Humildade é virtude que promove a unidade e o serviço. Humildade, queridos, é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja. Entre o povo de Deus, a humildade é imperativo, pois Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Provérbios 3, verso 34. Tiago também nos diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. E até o próprio apóstolo Pedro ordena: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. E Jesus, nosso Senhor, deixou claro que a humildade deve ser a marca do cristão, pois o seu Senhor e Mestre foi manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Portanto, que possamos lutar, que possamos preservar e que possamos manter a todo custo a unidade e o serviço. Mas eu me reporto agora a você, querido ouvinte que está aqui conosco essa noite, mas que ainda não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador. E você, portanto, por não ter ainda Cristo como seu único e suficiente Salvador, você está longe da igreja, longe da unidade e da comunhão da igreja. Mas talvez você ouviu estas palavras essa noite, e talvez você se pergunte: como eu posso fazer parte desse corpo, o corpo de Cristo? Como eu posso estar inserido nesse lugar de unidade e serviço? Eu lhe digo: venha a Cristo essa noite. Receba
receba como Senhor e Salvador, o único e exclusivo da sua vida. E venha a Ele arrependido dos seus erros e pecados. Confesse que você precisa da ajuda e do auxílio que só o Senhor Jesus Cristo pode realizar e fazer em sua vida. Talvez você já procurou unidade em lugares onde só encontrou a confusão, a discriminação. Mas venha à igreja, insira-se na igreja, e ali você estará inserido numa comunidade de amor, numa comunidade que perdoa, numa comunidade que anda junto, numa comunidade que serve uns aos outros, porque ninguém é maior e não pode se considerar maior do que aquele que nos amou e nos serviu primeiro. Portanto, que eu e você possamos andar juntos em caminho, no caminho da vontade soberana de Deus. Mas para isso eu lhe digo: entregue a sua vida hoje mesmo a Cristo. Renda-se aos seus pés, reconheça que é um pecador e que precisa desesperadamente da salvação que só Jesus Cristo pode oferecer. Portanto, venha a Cristo, entregue-se a Cristo, e eu tenho certeza que hoje você também será inserido na comunidade de Deus, e você também terá, como todos aqueles que experimentaram da graça salvadora de Deus, a certeza do perdão dos seus pecados e a esperança viva e certa da vida eterna. Deus em Cristo nos abençoe e assim aplique a sua palavra em nossos corações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito